Durante o programa de ontem, registramos o anúncio da primeira morte no Brasil provocada por esse novo coronavírus. Um senhor de São Paulo, de 62 anos, com diabetes e hipertensão. Por isso, hoje, a gente vai começar esta edição com uma atenção especial à questão do idoso, grupo considerado de risco para essa doença, especialmente aqueles que têm doenças crônicas. Além disso, novos estados já anunciaram o fechamento das escolas a partir desta semana. A discussão nesse momento é sobre a rotina das crianças e dos pais. São milhares de perguntas chegando pelas redes sociais desde ontem pela hashtag Pergunta Corona, Jogo da Velha, Pergunta Corona, tudo junto. A sua questão, a sua dúvida faz esse programa, norteia as nossas discussões. E quando a gente responde essa sua dúvida com os nossos especialistas, o nosso objetivo é transmitir informação e segurança para a gente enfrentar melhor e juntos esse momento. Hoje, quem está aqui no estúdio com a gente em São Paulo é a médica geriatra, doutora Maísa Cairala, e também a pediatra Ana Escobar. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia. É um prazer. Muito bom estar aqui. A gente abre a edição de hoje abordando um dos aspectos da epidemia do novo coronavírus. As pessoas com mais idade fazem parte do principal grupo de risco, especialmente quem já tem alguma doença crônica. Foi o caso da primeira vítima fatal confirmada do novo coronavírus aqui no Brasil. A morte do homem de 62 anos foi confirmada ontem aqui em São Paulo. O paciente tinha diabetes e hipertensão. Por isso, os idosos precisam tomar ainda mais cuidado. No Rio de Janeiro e em São Paulo, nossos produtores Daniel Targueta e William Santos percorreram alguns bairros com as maiores concentrações de pessoas mais velhas. Foi ontem. Eles saíram andando pela cidade e viram que muitos brasileiros nessa faixa etária, para mais de 60 anos, estão seguindo corretamente a orientação de ficar em casa. Veja só. Esse aqui é um cruzamento bem famoso na capital paulista. Cruzamento da Rua Albuquerque Lins com a Avenida Higienópolis. Nessas calçadas, em dias normais, é muito comum você encontrar pessoas mais velhas, idosos passeando, caminhando por aqui. Hoje está vazio, ó. Este é o bairro Alto de Pinheiros. Os moradores mais idosos dessa região estão seguindo as orientações aí das autoridades. Estamos no Rio de Janeiro, em Copacabana, zona sul da cidade, na altura do posto 6. E esta praça, que geralmente fica cheia de turistas e de pessoas, moradores que frequentam, hoje está mais vazia. Estamos aqui na Praça do Lido, em Copacabana, na altura do posto 2. E ao contrário dos dias comuns, a praça vazia. Antes ocupada por idosos, por pessoas que gostam de jogar seu buraco, dominó. Pois é, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, repetiu ontem um recado bem claro e eu diria cristalino sobre os idosos nesse momento. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza, não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. Pedir para que elas não os beijem, não os abracem, não dê colo, seria muito duro. Então, conversar, dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. E para que menos idosos peguem a doença, tá certo, eles têm que se isolar, mas todos nós também precisamos nos isolar. Como é que a senhora está vendo essa situação nesse momento? A senhora como geriatra, doutora Maísa. Márcio, eu vejo uma situação extremamente grave, é uma situação de preocupação, em que nós precisamos informar e nos preparar, né? Eu entendo que um país preparado, informação chegando à casa desses idosos da população geral, né, Ana? Isso. A gente possa se informar e combater essa fase. A notícia do Dr. Mandetta foi excelente, a explanação dele ontem, porque ele nos mostrou realmente a realidade. Os idosos precisam ficar em casa, precisa haver a restrição,
de todos os idosos, e aqui no Brasil, idosos é a partir dos 60 anos, principalmente o grupo que tem 80 anos mais, e os idosos, eles ficam em alguns locais, como instituição, em casa, mas é necessário realmente essa fala do Dr. Mandetta. E quando a gente vê aquelas imagens das ruas, que são dos bairros, das regiões onde há mais idosos, quando a gente vê essas imagens de ruas vazias, é um sinal de que esses idosos estão criando uma consciência, talvez de sobrevivência até, mas falta o resto da população criar isso também. Exatamente, Márcio. Então, a população inteira, nós todos somos responsáveis por nós todos e principalmente pelos nossos idosos. Então, isso que o ministro colocou em relação às crianças, isso é muito importante, porque as crianças podem ser assintomáticas, o que significa elas não têm sintoma nenhum e elas podem disseminar o vírus. Então, mesmo aquele netinho que vai visitar a avó, que fala, mas ele não tem nada, não, a gente tem que, nesse momento, realmente evitar. Temos que proteger nossa população de risco, que são os idosos e as pessoas que têm doenças crônicas. A gente tem que blindar, de fato, essa turma. Com calma, com tranquilidade, com serenidade. Não adianta ter pânico. A gente tem que ter calma, porque o momento é muito sério. Vamos conversar fazer as perguntas mais específicas sobre os idosos, começando pelo Rio de Janeiro, porque a gente tem uma pergunta da dona Nelly e que tem tudo a ver com esse tema aqui. Sou Nelly e tenho 80 anos. Logo, sou uma idosa. Tenho netos que moram comigo, saem todo dia para trabalhar, para estudar. Então, qual seria a primeira atitude que eles deveriam tomar quando chegam em casa? Ana, eu até aproveito para um gancho da tua resposta anterior, que o coronavírus ele está, na maioria das vezes, onde a gente não vê. É nas pessoas que não estão sintomáticas. E é justamente esse problema que é a resposta para essa ouvinte. Na verdade, quando você não consegue separar o idoso dessa população, qual é a preocupação? A preocupação é que o idoso ele ocupa um leito de UTI durante 15 dias. E é uma população que precisará mais desse sistema. Obviamente que, nesse sentido, precisaremos de um melhor arsenal de leitos, etc., para essa população doente. Mas a dona Nelly não tem como se isolar, ela mora com os netos. Se ela não alguns estudam, alguns trabalham pela pergunta, mas os que estudam, ok, estão em casa já forçadamente, não podem sair, não deveriam sair. Mas e os que trabalham? Esses que estão isolados com ela, já há 5 dias sem os sintomas, eles devem ficar isolados com ela. Aqueles que virem, e que ela não tem uma outra maneira, não é o momento ideal, mas que faça a higiene, que lave as mãos, que não mantenha o contato íntimo com a avó. É essa necessidade de isolamento dentro de casa. Alguma dica, doutora Ana, para ela? Eu vou dar a dica que eu estou fazendo. Eu moro com a minha mãe, ela tem 85 anos, felizmente saudável, mas eu estou atendendo crianças doentes, eu chego em casa, tomo um banho, tá certo? E aí, então, mantenho um isolamento social dela. Não estou beijando, não estou cumprimentando, estou mantendo uma distância, né? Realmente porque eu tenho que protegê-la. E o que os netos têm que fazer com a dona Nelly, né? Dona Nelly tem que fazer isso, né? Os netos têm que fazer isso, esses que trabalham, porque é o que eu falo, nós estamos num momento de muita atenção. Os netos, eu entendo, eles não podem deixar de trabalhar nesse momento, certamente que não, mas tem que proteger a avó. Os sintomas para todos nós, de qualquer idade, são coriza, febre, dor na garganta, dificuldade para respirar. Nos idosos, especificamente, há algum desses sintomas mais predominantes? Os idosos nem sempre fazem febre, principalmente esses mais velhos. Isso é um grande sinal. Às vezes o paciente ele fica prostrado, Márcio, ele fica mais cansado, você percebe uma respiração mais ofegante, ou ele fica um pouco mais cansado para fazer qualquer atividade, como subir uma escada, subir um degrau. E principalmente uma situação de alarme é a confusão mental. Os idosos eles ficam mais torporosos, mais confusos. Isso é um sinal de alerta. Pode ser qualquer infecção, inclusive nesse momento ser um coronavírus. E aí é nesse momento que se busca ajuda. Se Sim. o sintoma for leve, mesmo com idosos, não se busca ajuda? Mesmo com idosos, se ele tiver um sintoma leve e não tiver necessidade de internação, ele deve ficar em casa com cuidados redobrados e aí sim para também não contaminar outras pessoas. Se ele tiver, a maioria dos idosos com 80 anos... e que tiveram, eu estou falando dos estudos de China e Itália, que tiveram o coronavírus, precisaram ser internados. Mas se ele estiver em casa, seja ele qualquer idade a partir dos 60 anos, sem sintomas, ele deve permanecer em casa. E a senhora já falou, durante um prazo de recuperação é de 15 dias no hospital. Mais ou menos. É muito maior do que uma pessoa mais jovem. Assim como todas as outras doenças, Márcio. Na verdade, o coronavírus é mais uma, não é, doutora Ana? Isso. Daquelas em que o idoso tem a maior prevalência, seja para influenza, para pneumonia, para herpes óssea. Essa é só mais uma. E a recuperação dele é mais lenta. Então, a pior é rápida e a recuperação mais lenta.
E a recuperação é basicamente na ventilação. Ele vai para uma UTI porque ele precisa de um ventilador, ou seja, de um respirador pela dificuldade de respirar. Então, o coronavírus, nas pessoas mais idosas e nas pessoas mais suscetíveis, ele provoca o quê? Ele provoca uma pneumonia com uma insuficiência respiratória que evolui muito rápido. O que acontece? Na China, eles demoraram um pouco para entubar esses pacientes, ficaram fazendo um tipo de ventilação. E o vírus se espalhou pelo pessoal de saúde. Então, por isso que morreu muita gente. Só para explicar isso, na China, quer dizer, essa história é ótima. A ventilação era mecânica. A ventilação era feita com um aparelhinho manual. Isso, vamos dizer assim. Botava lá o oxigênio e o idoso ficava. Ele tossia no ambiente, entendeu? Então, isso ia espalhando o vírus. O que se entende hoje que é intubação precoce. O que é intubação? É colocar aquele tubinho na traqueia e esse tubinho é ligado no ventilador. Então, o paciente respira só no ventilador, tá? Pelo ventilador. A intubação precoce, ela evita a disseminação do vírus e ajuda o paciente a se restabelecer melhor. E esse ventilador, esse respirador mecânico, só na UTI? Só na UTI. E essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação. O número de respiradores e o número de leitos de UTI. Exatamente. As tomografias mostram um comprometimento muito grande do pulmão. Em um idoso que já tem pouca reserva, um pulmão ruim, ele fica muito pior. A gente vai continuar nessa discussão, mas antes a gente vai fazer uma viagem pelo país, porque com as visitas suspensas em casas de repouso para idosos, uma solução encontrada tem sido investir em atividades para aliviar esse período difícil. A gente vai até Fortaleza com a repórter Aline Oliveira, que está com a Lúcia Severo. Ela é coordenadora de um dos principais abrigos do Ceará. Aline, bom dia para você. Olá, Márcio, muito bom dia. Olha, aqui foi uma orientação da Secretaria de Saúde Estadual de que todos os abrigos, locais que concentram idosos, parem de receber visitas. Antes de conversar com a Lúcia, eu vou mostrar para vocês aqui, esse é o Lar Torres de Melo, é um abrigo que tem 220 idosos hoje. A Lúcia vai contar para a gente que a rotina lá dentro mudou completamente, por isso a gente está falando aqui de fora, porque visita, só os profissionais entram, a gente está vendo um carro agora que vai entrar, mas visita gente que não trabalha e não está entrando. Isso, nós tomamos essas medidas já há mais de uma semana, mesmo antes do secretário divulgar. E assim, a gente pede a todos os visitantes que compreendam que no momento não recebemos visita, cancelamos os eventos externos e internos, fizemos um treinamento com os profissionais que trabalham aqui para, ao entrar na instituição, fazer completamente a higienização das mãos, vão ao vestiário, vestem suas roupas. Ou seja, tem que trocar de roupa quando entra. Tem que trocar de roupa quando entra, higienizar as mãos o tempo todo, usar o equipamento de segurança, como são luvas e máscaras, e o cuidado está redobrado. Os idosos compreenderam muito bem as nossas medidas, entenderam que é para a segurança deles mesmos e a gente está acompanhando. E o que é que vocês estão fazendo, só te interrompendo um pouquinho, Lúcia, para preencher, né, esse vazio que ficou pela suspensão das visitas, aqueles momentos com os parentes, enfim, até com pessoas que eles nem conhecem, mas que vêm aqui, costumavam vir aqui visitar. O que é que vocês estão fazendo? Isso, a gente está reunindo os idosos em grupos pequenos, fazendo algumas oficinas para distraí-los um pouco. Houve já palestras, a gente está com alguns agendamentos para estar sempre explicando para eles o porquê das medidas. E a resposta deles está sendo muito positiva, graças a Deus. Estão entendendo bem? Estão entendendo bem. Então eu digo assim para a população, os idosos do Lar Torres de Melo não estão isolados. Eles estão em quarentena para a segurança dos mesmos. Gente, compreendam, por favor, esse momento. É muito importante. Eu tenho um público aqui de 220 idosos, onde 100 deles são totalmente acamados. É uma população muito vulnerável a qualquer infecção e é preciso que a população tome consciência. E o que vale aqui vale para todos. O que vale aqui vale para todos. Isso não é uma gripe comum, gente. Ok, muito obrigada, Lúcia. Boa sorte aí nas ações de prevenção. É isso, Márcio. Só para complementar, a Prefeitura hoje anunciou que vai vacinar os idosos, né, com a vacina contra a gripe H1N1 em casa para evitar que eles saiam e fiquem expostos também ao coronavírus. Márcio. Aline, que mensagens importantes. Muito obrigado pela participação de você, o pessoal da TV Verdes Mares aí. Agradeço a todo mundo por mim. Doutora Maísa, a preocupação é incrível porque se entra um vírus desse num asilo, num local de abrigo para idosos, é que nem pólvora.
A taxa de mortalidade é alta, obviamente me baseando nos estudos dos países que já tiveram, né, a epidemia um pouco antes da gente, é praticamente de 100%. E a transmissão é facílima. O coronavírus, ele propaga mais ou menos de 1 para 3, então é uma progressão geométrica muito rápida. E tem o fato, Márcio, muito importante, dele ficar muito tempo nas superfícies, né? Ser transmitido por gotículas, por fezes e também ficar na superfície. Imagine você que você está num residencial, você passa a mão numa clínica dessas, em que abriga os idosos, e você põe a mão numa escada, o idoso põe a mão na escada 6 horas após. Então, parabéns à equipe de Fortaleza, é exatamente isso que precisa ser feito. É uma situação necessária, é uma situação que o Brasil entenda agora, neste momento, que a gente preserve os idosos. O nosso posicionamento pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é realmente isso, que tenhamos muito cuidado, a equipe que cuida desses idosos nessas instituições, que chamamos de instituições de longa permanência, nesses abrigos, que tenham cuidado redobrado, usem máscaras, se protejam, façam uma higiene acirrada realmente e que evitem as visitas. Nesse momento, deve-se proibir as visitas. E é um ponto importante que tem que ser lembrado, muitos idosos usam fralda. Isso. E nas fezes há vírus. Nas fezes há vírus. O novo coronavírus também se encontra nas fezes. Há artigos demonstrando exatamente isso. Ele se encontra nas fezes. E o que acontece? Quando se manipula a fezes dos idosos, seja que para tirar a fralda, jogar, pode haver ali a contaminação. E de também crianças. Nas crianças, é isso que eu ia falar. Nas crianças a mesma coisa. A gente sabe que, por exemplo, alguns vírus fazem uma suspensão de vírus quando a gente abre a fralda. E esses vírus podem entrar pela via respiratória. Então tem que ter muito cuidado. Isso só reforça, então, o treinamento que essas equipes que trabalham com asilos, especificamente porque a gente está falando de idosos, em asilos, abrigos, instituições de longa permanência, como disse a doutora Maísa, em hospitais, para não se contaminarem ao tratar dessas pessoas. Exatamente. Os cuidadores, né, mas eles têm que ter realmente muito cuidado e têm que ter toda a orientação na hora que eles forem lidar com os idosos. Sempre higiene pessoal antes, após a troca. Antes porque você pode estar trazendo o vírus e após porque você se contaminou. Lembrando que, nos casos da China, a maioria dos profissionais de saúde de enfermagem foram contaminados pelas fezes. E também vale lembrar que de 3% a 29% dos profissionais de saúde hoje são infectados pelo coronavírus. É isso. A gente já tem pouco leito de UTI. Perder médico e enfermeira, imagina só. Por isso, Márcio, a necessidade da máscara ser poupada um pouco para os profissionais, para que a gente possa atender todo mundo. Vamos falar de máscara ainda nesta edição do programa, como falamos ontem e vamos continuar falando sempre. E como falamos também aqui do cuidado que essas equipes de medicina precisam ter, pela preocupação que nós temos para essas pessoas que estão na linha de frente do combate a essa doença. Tem o nosso respeito e tem aqui também o nosso cuidado. Agora, a gente tem uma outra pergunta que vem lá de Florianópolis, é do seu Adilson. Ele tem 79 anos. Veja a pergunta dele. Quem já contraiu coronavírus fica forte ou poderá contrair de novo? É o famoso pegar a doença 2 vezes. Pode, né? Esse que é o grande problema. Existem já alguns... Tem uma discussão boa aí, Tem uma discussão boa, mas existem casos já relatados de pessoas que pegaram mais de uma vez. Então, isso está em estudo. A gente não pode afirmar que sim, mas também não pode afirmar que não. Porque algumas pessoas falaram que podia ser um problema no teste, na testagem. Quer dizer, ele fez um segundo teste, deu negativo, mas na verdade é porque o vírus estava meio desligado ali. Isso meio é super importante, né? É super importante. Só para... Desculpa. Sobre você pegar de novo, vale a pena falar para o senhor que é como a gripe, que há uma mutação desse vírus. O vírus ele não é o mesmo sempre. Inclusive, o motivo pelo qual hoje ele trafega entre os humanos. Tá? Então, provavelmente sim, numa próxima epidemia, quando talvez podemos ter essa vacina, ela deve ser sempre reformulada, baseada no vírus atual. Então, provavelmente, com a mutação, poderá ter outras infecções. Bom, com todo mundo dentro de casa e as crianças sem aulas, as famílias estão tendo que mudar a rotina. Não são férias, não pode passear, não pode ir para lugar onde tenha aglomeração de pessoas. E é preciso evitar o contato com os idosos que correm mais risco nesta pandemia, como a gente tem falado aqui. A repórter Michele Barros mostra que o jeito é inventar distrações para as crianças e reforçar a higiene. Muita água e sabão e também álcool gel. O Benjamin, de 4 anos, e a Elisa, de 3, estão sem aulas desde segunda-feira, aprendendo novos hábitos. Quem ajuda na higiene é o avô. E lavar bem as mãos, né? Então não dá para ir lá rapidinho, né? E eles estão absorvendo bem. É para pôr a mão, para não ficar dodói. A mãe deles se desdobra com os dois em casa o tempo inteiro, enquanto o marido trabalha.
E olha que esse avô é jovem, não tem nem 50 anos. Quem corre mais risco com a nova doença é o bisavô dos meninos. Meu avô vai fazer 88 anos, ele mora aqui na cidade, então geralmente de domingo a gente costuma ir para casa dele, só que a gente está evitando. Já faz uns 2 domingos que a gente não vai, pelo menos eu, com as crianças, para a gente evitar esse contato de criança e idoso. Na casa da dona Irene, nada de beijos e abraços dos netos. A Verônica planejou as férias para ficar junto da mãe, que se recupera de uma cirurgia planejada. E ela conhece bem a mãe que tem. Ela confiscou meu carro, né? Ela falou, mãe, eu sei que você vai entrar no carro e vai para shopping. Então ela está com o meu carro, está dirigindo esses 15 dias, justamente para eu não sair. A Verônica está fazendo de tudo para sair o menos possível de casa, mas quando ela precisa, sai, vai no mercado, por exemplo, pega as coisas, ela entra no carro e repete mais ou menos o que ela vai fazer aqui pra gente. É isso, né? Passando álcool em gel em tudo, absolutamente tudo, até na chave do carro. Passo no volante. Eu faço do jeito que eu acho que vai contaminar um pouquinho menos. A outra filha, mãe da netinha menor, continua trabalhando fora todo dia. Quando chega para buscar a Catarina, é direto pro toalete para lavar a mão. E você tem que higienizar, né, para não transmitir nada pro bebê, né? Os cuidados todos têm que tomar. E haja criatividade para manter as crianças ocupadas em casa. A gente vai agora para o Rio de Janeiro. A repórter Lívia Torres tem algumas sugestões para a gente entreter as crianças nesses dias, Lívia? Bom dia para você. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, vamos dar várias sugestões aqui. Só vou situar, a gente está em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, no pé de uma comunidade da Santa Marta, comunidade Santa Marta, numa pracinha que geralmente é bem cheia, que agora, como a gente pode ver, está vazia. Para dar algumas dicas, falar um pouco melhor sobre isso, eu estou aqui com a Thalita. Thalita é psicóloga. Thalita, bom dia. Como é que a gente pode trabalhar com a ansiedade dessas crianças que não estavam habituadas a ficar em casa e agora têm que ficar lá dentro? Bom dia, Lívia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. A situação das crianças é muito delicada, porque a mudança foi repentina para elas. Em um momento elas estavam na escola e na segunda-feira toda essa notícia que passa todo dia, uma informação nova, ela precisa realmente se sentir reassegurada, ouvida, acolhida. A principal necessidade agora é criar uma estrutura de segurança para a criança. Ela precisa confiar que tudo está sendo cuidado para ela. Como que a gente pode fazer isso? A maneira como a gente fala sobre o coronavírus tem que ser uma linguagem clara, acessível, adequada à idade dela, principalmente usando modelos práticos para ela possa entender essa situação. E o mais importante é aproveitar essa oportunidade para ensinar valores de responsabilidade coletiva, porque a criança tem um papel fundamental nesse momento. É adaptar a criança a essa nova rotina. A Joana é pedagoga. Joana, bom dia para você. Como entreter essas crianças que agora estão dentro de casa? O que você sugere? Bom dia, Lívia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. A gente está num momento difícil para as famílias também. Todo mundo tem que se adaptar a essa nova rotina. Mas uma dica importante é coloque a criança nessa rotina. Elas podem fazer a tarefa de casa, elas podem ajudar a limpar, elas podem ajudar a cozinhar. Fazer receita pode ser um ótimo caminho para distrair. Vamos lembrar daqueles tempos onde a gente conseguia sentar na mesa, conversar. Eu acho que é um tempo muito gostoso a gente poder pegar um álbum de fotos antigos, contar histórias. A gente não precisa entrar numa loucura de criar grandes ferramentas para poder brincar com essas crianças. Às vezes materiais simples, uma folha, um papel. A gente pode resgatar brincadeiras da nossa infância, um desenho, jogo da velha, forca. Quanto tempo a gente não brinca disso? Acho que é importante a gente lembrar que pode ser simples, né? Não precisa ser nada megalomaníaco para a gente poder entreter essas crianças e ter cuidado com a tecnologia. Ela pode ser um aliado, mas a gente tem que ter cuidado também para não virar refém dela. Obrigada, agradecer então a Thalita e a Joana pelas dicas valorosas. Dá para se divertir e dá para se divertir com pouco, né, Márcio? Sem dúvida nenhuma. Lívia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate ao coronavírus. Até a próxima. Agora, voltar aqui com as nossas especialistas. Doutora Ana, só para deixar bem claro, criança não está em grupo de risco. Não. Criança pode até pegar a doença, mas ela não, os números que nós temos não mostram mortes em crianças.
Exatamente, isso é muito importante, né? Graças a Deus e felizmente as crianças estão sendo poupadas, ou seja, todos os casos que houve em crianças foram casos que evoluíram de forma leve ou mesmo assintomática, sem sintomas. Então as crianças realmente estão passando por essa epidemia de uma maneira bem tranquila. Só para deixar claro, a Organização Mundial da Saúde falou anteontem, o diretor-geral disse que houve uma morte de uma criança. Sim. Mas ele não deu detalhes disso, não deu detalhes se essa criança estava doente, se havia uma doença crônica nessa criança. Exato. Por isso que nesse ponto, entre as crianças, a gente não tem que ter preocupação. Agora, uma pergunta que chegou ontem, eu não consegui fazer, mas faço aqui agora. É uma mulher grávida que está morrendo de medo, eu não lembro o nome dela agora. Sim. Não vou lembrar. Tudo bem. Morrendo de medo de pegar a doença, porque ela teme que o vírus passe para o feto. Isso pode acontecer? Boa. Então é o seguinte, toda grávida tem mesmo que ficar temerosa de quaisquer vírus, porque a gente nunca sabe quais efeitos esses vírus terão no feto. Mas qual a experiência que a gente tem até agora com o coronavírus especificamente? É que as gestantes que estavam grávidas, obviamente, e tiveram bebês, esses bebês não tiveram problema nenhum. Então, até agora, não há relatos assim de quaisquer problemas que a gestante possa passar o vírus para o feto. Até esse momento, isso é uma coisa que a gente realmente agora precisa ficar de olho. Sobre os estudos, essas crianças Sim. que estão afastadas da escola agora. Sim. Imagino que seja muito difícil. Algumas escolas têm famílias mais ricas, digamos assim, têm como receber online esses deveres, fazer aulas online, mas em escolas públicas, gente mais humilde, não tem computador em casa. Como manter essa rotina em casa de educação, de estudo? Isso. Essa é uma pergunta muito importante, né? Por quê, gente? Porque a gente tem que se preparar não para um mês, muito possivelmente para 2 meses ou até mais, 3 meses, 4 meses dessa rotina. Porque a gente tem que agora, a gente não sabe como que essa onda vai acontecer. Se acontecer como na Itália, que deu aquela subida exponencial, agora esse é o momento em que a gente está vendo como vai isso acontecer, tentando evitar essa subida exponencial. Com o isolamento? Como isolamento, o que acontece? Vai todo mundo ter que ficar trancado literalmente em casa, certo? E aí a situação vai ser muito pior. Por isso é que a gente tem que contar agora, né, com todo mundo junto na ação para a gente achatar a curva e viver esse período que a gente está vivendo, que é de um certo isolamento social. Algumas pessoas domiciliadas, mas social. Então, nesse momento, a gente tem que manter as crianças em casa, tem que as escolas particulares, se conseguirem online, tudo bem, mas as escolas públicas têm que ter formas de alternativa de passar o conhecimento para essas crianças. Como isso vai ser feito, a gente não sabe, porque por quanto tempo isso vai durar, a gente também não sabe. Então, eu tenho certeza que a área da educação está procurando se estruturar para fazer com que essas crianças tenham um menor prejuízo possível. Eu sei que é uma missão difícil para muitos pais, mas de alguma difícil. forma esses pais precisam ter um esforço de participar ali com as crianças dessa tentativa de manter uma rotina escolar. Quer dizer, abre o livro, volta na última lição, revê as lições. É isso. E tal. Isso foi dito ontem, achei muito bacana. Especialmente se for no mesmo horário em que a criança estuda. Quer dizer, se ela estuda de manhã e vai para casa à tarde, de manhã, então, senta numa mesinha e faz alguma atividade ligada à escola. Exato. Manter a rotina da criança em casa e todo dia manter uma rotina é muito importante para a criança. Então, o café da manhã, se for o horário de deveres, escolas, tudo bem, pode ajudar nas atividades de casa. Quer dizer, a criança tem que ter uma certa rotina de trabalho, entre aspas, em casa, certo? Por quê? Porque isso diminui muito a ansiedade da criança. E a gente tem que entender que não é porque a criança ela é menos ansiosa, não. As nossas crianças estão muito preocupadas. Por quê? Porque elas estão ouvindo que tem um vírus, esse vírus mata, e elas estão com medo de pegar o vírus também. Mata os avós. Mata os avós, elas estão com muito medo. Então, o que os pais têm que fazer? Tem que sentar, conversar com as crianças, explicar o que é o coronavírus. Olha, é um vírus, é um bichinho que dá uma doença, a gente tem que ter cuidado com os avós, enfim. Os pais têm que cuidar das crianças. E isso da rotina diária, todo dia fazer a mesma coisa, é o que melhor funciona para a cabecinha das crianças. E como a própria Lívia falou ali, dependendo da idade, como explicar a doença, para os mais velhos talvez, eu tenho um de 16 e uma de 12, eles já entendem que isso aqui é um aprendizado para a vida. Sim. Já entendem que isso aqui que está acontecendo pode se repetir no futuro e tirar disso lições.
Exatamente. Exatamente. Na verdade, já se repetiu, né, Márcio? Tivemos algumas outras epidemias no mundo. É que a primeira deles. No século XX, vale a pena dizer assim que 80%, esclarecer isso para o público, 80% dos casos é a forma leve. 16% precisam de internação, 14%. E 6% de UTI. Dentre esses que precisam de UTI, a grande maioria é idosos. Mas, doutora Ana, esses 80% que estão acometidas as crianças são aquelas crianças que veiculam o vírus, são vetores assintomáticos. A gente não sabe que elas estão doentes. Bem, não sabe, exatamente isso. Então, é essa proteção que a gente tem que ter, é o isolamento social. Criança não ficar brincando com criança. Desculpa só, assim, não chamar o amiguinho para casa. Não, a criança tem que estar em isolamento social. É o que a gente fala, vou falar até olhando para a turma lá, ó, não são férias escolares, gente. Ninguém está em férias escolares, não. Nós estamos numa situação de epidemia que exige um isolamento social das nossas crianças, principalmente, para não disseminar esse vírus para a população de risco. E é exatamente por isso que a gente vai para Salvador, porque na Bahia começa hoje uma espécie de super quarentena. Estado e municípios determinaram a suspensão de várias atividades, universidades, cinemas, academias. A gente vai lá para Salvador conversar com a repórter Camila Marinho, que está no Farol da Barra. Camila, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Muito bom dia a todos. Olha, a cada novo dia, uma medida é divulgada restringindo ainda mais as atividades. Agora há pouco, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou a suspensão das aulas nas escolas estaduais de todo o estado por um período de 30 dias já a partir de amanhã. Até então, apenas as escolas das cidades onde havia casos registrados é que tinham tido aulas suspensas. Outra medida anunciada pelo governador é a suspensão do transporte intermunicipal de e para cidades onde há casos confirmados da doença. Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e também Prado. Essa é uma medida que passa a valer a partir da meia-noite de sexta-feira, ou seja, de quinta para sexta-feira, medida que vale para ônibus e vans. E a fiscalização já começa às 8 da manhã de sexta-feira. Quem descumprir essa determinação pode, inclusive, ser preso. Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou o 17º caso confirmado aqui da doença no estado. Contaminação de um médico que estava cuidando de um dos primeiros pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Atualizando os dados, então, como eu falei, são 17 casos, 7 em Salvador, 5 em Feira de Santana, 3 em Porto Seguro e 1 em Prado. Aqui na capital começou a valer hoje as medidas emergenciais anunciadas pela Prefeitura por um período de 15 dias, no mínimo. Eu estou aqui no Farol da Barra, onde a gente consegue ver aqui praia bastante vazia, bem diferente do que a gente costuma ver, e a Guarda Municipal vai fiscalizar as praias para evitar aglomeração. Portanto, são essas as informações daqui da capital baiana. Márcio. Camila e Rede Bahia, muito obrigado pela participação de vocês aqui no combate ao coronavírus. Praticamente tudo está fechado nas ruas de Florianópolis e deve ficar assim pelos próximos 7 dias, pelo menos. A Eveline Ponço explica para a gente essas mudanças na rotina da cidade, que foi uma determinação do governo municipal, não foi isso? Bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Isso sim, o governo do estado de Santa Catarina anunciou ontem medidas drásticas para tentar conter aí, então, o coronavírus em todo o estado. Hoje, aos poucos, as empresas e os serviços estão paralisando, as pessoas estão tentando entender essas medidas e já a partir de amanhã vários serviços não vão funcionar. O transporte público, tanto aqui da capital, transporte intermunicipal e também interestadual, já a partir de amanhã não vai funcionar. Algumas pessoas que chegaram até o terminal rodoviário aqui de Florianópolis hoje já foram anunciadas, já foram comunicadas que os ônibus para outros municípios e também para outros estados já vão parar de circular. A partir de hoje e amanhã não circula mais ônibus, nem entre os municípios, nem entre os estados e nem os transportes coletivos das cidades aqui em Santa Catarina. Entre outras medidas, o decreto que foi anunciado ontem pelo governo do estado também está suspendendo eventos, restaurantes, bares, shoppings também não vão funcionar. Muitas cidades já tinham suspendido as aulas nas redes municipais e a partir de amanhã as escolas estaduais também
vão ficar fechadas, ou seja, vários serviços aí que ao longo dessa quarta-feira vão paralisando as atividades e amanhã, quinta, já não vão mais funcionar. Basicamente, postos de saúde, farmácias, hospitais, postos de combustíveis. Só o que for serviço básico e fundamental vai continuar atuando aqui em Santa Catarina. Até agora a gente tem 7 casos confirmados, mas o governo já disse, Márcio, que esse número pode aumentar muito aí nos próximos dias e próximas semanas. E um desses casos já foi confirmado, que é uma contaminação comunitária, ou seja, de uma pessoa que não viajou, que não saiu do estado e que foi diagnosticada, então, com coronavírus. Ou seja, são drásticas as medidas mais importantes para este momento que a gente está vivendo, né? E o que é importante também, Eveline, é essa concertação, essa organização, essa combinação de esforços entre município, estado e governo federal, todos agindo conjuntamente, cada um na sua praia, mas conjuntamente, para fazer render esse isolamento, e essas medidas são importantes. Eveline, direto da redação da NSC, muito obrigado pela sua participação aqui no combate ao coronavírus. E como o Bom Dia Brasil noticiou há pouco, mais um integrante do governo federal que viajou com o presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos está com coronavírus. Agora é o ministro Augusto Heleno. As informações ao vivo de Brasília com Fabiano Andrade. Fabiano, bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que nos assiste. O ministro tinha feito um exame na semana passada que deu negativo, fez um outro exame ontem e agora de manhã ele confirmou em uma rede social que o exame deu positivo para o coronavírus. Logo depois houve uma confirmação por parte da Presidência da República que, de fato, o general Augusto Heleno está com coronavírus. Ele fez parte da comitiva presidencial que foi aos Estados Unidos e voltou na semana passada. Somando o ministro com outros integrantes da comitiva e pessoas que tiveram contato com o presidente da República, Jair Bolsonaro, foram ao todo 16 que testaram positivo para o coronavírus. O próprio presidente da República fez ontem também um exame e o resultado deu negativo. Quanto ao ministro general Augusto Heleno, ele aguarda uma contraprova, um exame da Fiocruz. Ele tem 72 anos de idade, na avaliação de especialistas está dentro de um grupo de risco, mas o ministro disse que não tem nenhum sintoma e está em isolamento em casa também. A presidência da República, a gente aguarda para saber se, por causa dessa confirmação do general Augusto Heleno, se haverá alguma mudança no procedimento, na rotina dentro do Palácio do Planalto. O ministro ontem teve 3 reuniões com o presidente da República, 2 delas com outros ministros e uma reunião particular sozinho com o presidente. Então a gente aguarda para saber se o Palácio do Planalto vai ou não fazer um novo exame com o presidente da República, já que ele esteve próximo ao general Augusto Heleno, que confirmou que deu positivo para o coronavírus. Márcio. Fabiano, muito obrigado. Augusto Heleno tem 72 anos, como bem disse o Fabiano. Uma pessoa com 72 anos de idade recebe essa notícia ou mesmo começa a ter os sintomas. Eu não sei se ele está com os sintomas agora, mas se está com os sintomas ou recebeu a notícia, positivo, o que a pessoa faz? Ele é um grupo de risco, né? Eu não sei das comorbidades que ele tem, mas ele é um grupo de risco. O que ele deve fazer é o que todo mundo deve fazer. Ficar em casa, se isolar por 14 dias. Tomar todas as medidas para que ele não contamine mais ninguém. É o isolamento total, a higiene mantém, higiene em casa, higiene para qualquer outra situação de contato. Não ter contato com as pessoas. Não tem nenhum remédio que ele possa tomar para dar uma... Alimentação, boa hidratação, repouso, dormir bem e, acima de tudo, Márcio, estar atento aos sintomas. Caso ele tenha, por ser um grupo de risco, qualquer sintoma, aí sim, ele deve contactar a saúde ou o médico dele ou um serviço de saúde o mais rápido possível. Muito bom. Boas dicas, boas dicas. Na página do G1, você encontra vídeos com diversas orientações sobre o combate ao novo coronavírus. Esse vídeo que a gente vai mostrar agora, ele trata sobre máscara, que não é para ser usada assim por todo mundo. Hoje a gente vai conversar com vocês a respeito do uso da máscara. Tem se falado muito a respeito do uso da máscara, tem tido até uma corrida muito grande a comprar uma máscara. Essa máscara só precisa ser usada por pessoas que estão doentes. Então, a pessoa que está naquela fase primária da doença, primeira semana, primeiros 10 dias, seria interessante que ela usasse a máscara para evitar que ela disseminasse o vírus no ambiente, porque senão aumenta a chance de ela contaminar outras pessoas, especialmente se ela tiver que sair da casa dela. Agora, será que ela protege as outras pessoas de pegar? Não existe nenhuma evidência disso. A própria Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas não usem
a máscara a menos que estejam doentes. Em primeiro lugar, porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, usar máscara não protege a pessoa nessa circunstância, só para pessoas que vão ficar muito próximas do doente. E existe uma coisa complicada, que a pessoa acha que ao usar a máscara ela não precisa fazer mais nada. Então ela deixa de tomar cuidado com coisas que ela devia fazer. Quem mais precisa usar máscara além do doente? Quem tiver um contato muito próximo ao paciente e for cuidar desse paciente. É possível, por exemplo, que essa pessoa, o doente não tenha condição de trocar a máscara e precisa de uma ajuda para trocar a máscara. Então, tanto a pessoa que pode não ser da área da saúde, mas é um parente próximo, é um cuidador, por exemplo, essa pessoa tem que tomar todo o cuidado também para não se contaminar. Essa pessoa pode eventualmente usar máscara, especialmente se ela tiver contato muito próximo com boca, nariz. É lógico que os profissionais de saúde também vão fazer isso, especialmente aquelas pessoas que vão fazer os exames para essas pessoas. Eles vão colher o material e nessa coleta de material pode ser que a pessoa espirre, pode ser que a pessoa tussa. Então o profissional da saúde também precisa usar. É muito importante a pessoa também colocar direitinho a máscara. Então é muito importante que ela cubra o nariz e a boca completamente e que ela fique próxima da bochecha, né? Bem justinha aqui, amarrada aqui atrás da cabeça, aqui na nuca, para que ela evite que o ar espalhe. Essa máscara é descartável e ela dura mais ou menos 2 horas. Por quê? O ar que a gente expira, que a gente coloca para fora, é um ar úmido. Vocês podem ver isso quando você assopra em cima de um espelho. Faz aquela fumacinha, fica embaçado, aquilo é água que está dentro do nosso ar que a gente expira. Esse ar, quando você está com a máscara, ele vai molhando a máscara. E quando a máscara está molhada, ela perde o seu efeito de evitar que o vírus caia no ambiente. Então é importante a pessoa tirar a máscara de trás para frente, né? Dobrar bem essa máscara, jogar fora e lavar as mãos. Porque essa sua mão, ao tirar a máscara, você contamina a sua mão com o material que estava grudado nela, com aquela aguinha que estava ali. Então a sua mão fica contaminada. Então assim que você tira a máscara dessa forma de trás para frente, a primeira coisa a fazer é lavar as mãos. Se for impossível fazer isso, álcool em gel. Quer dizer, o estoque nas farmácias está esgotado de máscara, você não acha máscara em lugar nenhum mais e para nada. Exatamente. Não precisa ter essa corrida toda. Não precisa, gente, não precisa. Máscara é só para quem está doente, para os profissionais de saúde, só. E quem está manuseando, claro, os cuidadores dos idosos também devem, quando forem manipular, por exemplo, as fraldas, ou secreções, ou cuidar, né, dar banho, essas coisas. Fora isso, gente, pessoas saudáveis, não adianta usar máscara. Conta aqui uma história particular. Eu morei 5 anos no Japão e lá eu descobri que usar máscara faz parte da etiqueta respiratória de quem está doente. Você vai no metrô, você vê um monte de gente de máscara. São pessoas gripadas. E isso começa de criança. Criancinha gripada, bota uma máscara. E fica na escola gripada com máscara. Ah, ela tira a máscara. Não tira. Não tira. Quer dizer, a gente tem que aprender isso também. Exatamente. Não, exatamente. E a pessoa que está cuidando do paciente, seja ele fisioterapeuta, seja ele fonoaudiólogo, seja ele qualquer profissional de saúde ou os cuidadores, ele deve proteger porque é um grupo de risco, mas se ele estiver, o idoso estiver doente, qualquer sintoma, não pode tirar máscara, doutora Ana. É uma situação de risco realmente. Vamos aqui para a nossa rede social, porque de ontem para hoje nós recebemos mais de 6 mil perguntas sobre o novo coronavírus. É um número espetacular. A gente não consegue fazer todas, mas receber essas perguntas norteia o nosso debate aqui. São essas perguntas que me alimentam de dúvidas para tirar com as nossas entrevistadas. Começando aqui com a Flaviane. Minha mãe tem 65 anos e enfisema pulmonar. Ela ainda trabalha como manicure. Nesse caso, qual a melhor orientação? Importante. Flaviane, a tua mãe, ela tem 65 anos, a idade é o maior fator de risco, não são as comorbidades, pelos estudos que a gente tem visto. A idade é um grande fator de risco e ela tem um enfisema pulmonar. As doenças pulmonares dos estudos que nós vimos nos outros países pioraram o acometimento desses idosos. Então, por ela ser uma paciente, uma pessoa que comunica-se muito com muita gente, tal, o ideal seria ela parar de trabalhar, é o isolamento para ela. Pois é, mas olha a pergunta do Diego agora. Minha mãe está no grupo de risco, porém seu trabalho não suspendeu suas atividades. O que fazer?
tomar o máximo de cuidado possível, Márcio. Usar, se possível, evitar higiene. A mesma história, não existe grandes milagres. Ela tem que se preservar, exacerbar os cuidados com as mãos e com os olhos. Importante, né, doutora Ana, não colocar a mão no olho e na boca, porque a gente se esquece disso. Pergunta do Thiago. Ir ao supermercado, mesmo que apenas uma vez por semana, é um risco muito grande para o idoso? Nesse momento, sim. Nesse momento, o idoso não deve ir ao supermercado, gente. O idoso tem que ficar em casa, nesse momento. Inclusive, tem grupos ajudando os idosos. Não vá ao supermercado. Realmente, o recado é esse. Não vá, fique em casa. É nessa hora que os vizinhos podem se ajudar. Exatamente. Tem uma pessoa idosa no prédio, bate lá na porta, quer alguma coisa do mercado. Ou pedir para entregar em casa, o delivery. delivery. Pedir para entregar em casa, porque às vezes o delivery está demorando muito tempo para entregar. Matheus, minha avó tem 90 anos e sofreu um AVC necessitando do auxílio de uma cuidadora e de um fisioterapeuta. Como proceder nessas situações? Devo suspender a fisioterapeuta? Ela e a cuidadora devem usar máscaras? Quer dizer, são duas pessoas cuidando daquela senhora ali. Como é que faz? Essa senhora, me permite? Por favor. Essa senhora, ela necessita de cuidados. Então, às vezes, suspender o cuidado é muito pior para a saúde dela. Então, as cuidadoras têm que ter todo o cuidado. Nesse caso, as cuidadoras podem usar máscara para não contaminar essa senhora em hipótese alguma. E, claro, se as cuidadoras tiverem qualquer sinal de doença, que não vão, né, trabalhar. Isso é super importante. Qualquer sinal de doença, os cuidadores precisam comunicar para que não vão ao trabalho. Eles não podem realmente submeter esse idoso ao risco. Essa comunicação é fundamental. É. A gente volta dentro de alguns instantes com novas informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Espere aí. Novo Brilhante. Mais maciez, mais limpeza, mais cor. Com ação sanitizante. Mata vírus e bactérias. Novo Brilhante. Você cuida das roupas e protege sua família. Na escola, a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro. E também a respeitar e cuidar da escola.